Boa tarde, Espírito Santo, seja muito bem-vindo. Já aqui no Ronda, a gente vai falar ao vivo com a mãe da jovem morta pelo ex-namorado em Vila Velha. Com certeza vocês vão lembrar do caso, o rapaz foi solto ontem pela justiça, 2 meses após ele cometer o crime. Além de estrangular a Bárbara, Christian deu golpes de pá na cabeça dela, chegou a comer espetinho, churrasquinho ao lado do corpo, antes de abandoná-la numa rodovia. A dona Selma já está aqui no estúdio, já a gente conversa com ela. Aguenta coração, porque o negócio não é fácil não, gente. Indigna a gente, deixa revoltado mesmo. Comenta lá na nossa fanpage. Nós vamos começar o nosso Ronda com outro caso de um assassinato que chocou os moradores de Novo Horizonte, na Serra. Veja só que história. Um homem foi expulso da própria casa por bandidos. Teve tudo roubado. E aí ele acabou virando morador de rua. Nem assim teve sossego, porque hoje ele foi morto a pauladas e pedradas. No leve. Uma cena assustadora que chocou os moradores do bairro no começo da manhã. O catador de material reciclável, identificado apenas como Xandosa, foi assassinado por volta das 5h30 da manhã. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra. O homem, que aparentava ter cerca de 50 anos de idade, começou a ser espancado na frente deste bar. Segundo moradores, era aqui que ele costumava passar as noites. De acordo com a polícia, Xandosa levou pedradas e pauladas. Ele ainda correu para esta outra rua pedindo ajuda, mas morreu antes de ser socorrido. Este motorista conta que a vítima esteve em uma igreja evangélica no último domingo e contou que estava sendo ameaçado. Só que ele não falou quem foi, ele só falou que está sendo ameaçado de morte por as pessoas que não gostavam dele. Moradores contaram que Xandosa teve a casa desapropriada pela prefeitura há cerca de 6 anos. Ele foi beneficiado com outro imóvel, mas a casa foi tomada por criminosos. Motivo que o levou a morar nas ruas de Novo Horizonte. Ele foi assim que ele está sendo ameaçado porque, além disso, fizeram um roubo na casa, roubaram tudo que tem, feito da miséria, sem nada. No local onde a vítima foi atacada ficaram as marcas da violência. Segundo moradores, Xandosa se alimentava com a ajuda da população e também com o dinheiro que conseguia vendendo material reciclável. Mas o valor arrecadado era muitas vezes utilizado com bebidas alcoólicas. O único trabalho que ele dava é que ele bebia e quando ele bebia ele ficava gritando, entendeu? Mas ele não mexia e não partia por cima de ninguém com violência. Ainda assim, a comunidade afirma que o catador nunca fez mal a ninguém. A população suspeita que Xandosa foi assassinado porque ameaçava retomar a própria casa. Nenhum familiar da vítima esteve no local do crime, mas o fiel amigo do catador, este cãozinho vira-lata, fez questão de ficar por perto. Para vocês verem, né? Esse é fiel mesmo amigo. Agora, no momento desse, né, foi morto, cadê a família? Nem até antes mesmo dele ser assassinado. Cadê a família no momento em que esse homem, sofrendo de alcoolismo, precisava de um apoio porque foi expulso da própria casa dele por criminosos? Criminosos esses que a gente não sabe que ligação que tem, mas é lamentável. Foi brutalmente assassinado lá na Serra. Agora uma denúncia aqui no LED, vai aparecer o dono de uma barbearia. Olha, uma situação muito complexa que eu quero a opinião de vocês também. Ele diz aos repórteres que está com medo de falar, mas a família colocou a boca no trombone, falou que os policiais invadiram o local e espancaram esse comerciante na frente dos filhos. Polícia agredindo o comerciante. Solta. Com dificuldades para caminhar e muito medo, foi assim que o detido deixou a viatura da PM. Wagner, o que foi que aconteceu com você? Tô com medo. Segundo familiares, o barbeiro Wagner dos Santos Moura, de 23 anos, foi agredido por policiais dentro do próprio estabelecimento. E pior, na frente dos filhos. Muito triste você ver o seu filho gritando, pedindo para os policiais parar, e os policiais não querendo parar, não parando, e meu filho gritando. As imagens feitas pela esposa de Wagner mostram manchas pelo chão da barbearia. O jovem teria defecado no local ao ser espancado. Eles disseram que foi por desacato à autoridade. Só que os meninos falaram que não. Os meninos estavam tudo lá na frente do salão, falaram que não. Falando assim que não, porque ele só falou que não queria deixar ele entrar dentro do salão.
Entendeu? Falando, não, você não tem mandado porque você vai ter, não tem nada aqui. Aqui no DPJ de Vitória, os policiais envolvidos na ocorrência se recusaram a nos passar qualquer tipo de informação. No relatório que foi entregue à Polícia Judiciária, eles disseram que estavam em perseguição e que alguém teria jogado um saco de drogas dentro da barbearia, mas que o dono tentou impedir que eles entrassem no estabelecimento. O problema é que nem 1 grama de droga chegou até aqui. Não é bandido, nem menos que um bandido aí pode fazer uma coisa dessa. Mesmo que depois a gente sofre represália ou ameaça, mas tipo assim, a gente vai morrer no direito da gente, lutando pelo direito da gente. Tô com medo. Lógico, uma situação dessa não vai falar com medo mesmo. A gente tem que analisar os dois lados dessa história. Eu achei esquisito a polícia não ter falado com a imprensa, né? A gente só teve que ver no relatório. No momento desse é bom falar assim, dar a versão. A gente ouviu 2 partes. Seguinte, o cara trabalhador, estava na barbearia dele, não tinha indícios nenhum que apontassem ele envolvimento com nada. E aí a polícia entra, o cara toma um susto, porque tem um estabelecimento invadido por policiais sem saber o que isso estava sendo checado. E aí ele é agredido e levado dessa maneira. Até fez, urinou, fez necessidade nas calças de medo. Por outro lado, a gente tem a polícia, que estava, segundo o relatório, checando uma denúncia de que alguém teria entrado com droga no estabelecimento. No momento desse, de abordagem, a polícia também não tem um tempo hábil de, o quê? Pedir à justiça um mandado de busca e apreensão, porque senão a pessoa já foge, já vendeu a droga, já consumiu, enfim. Vai também que o comerciante poderia estar sendo feito refém, então no momento desse, uma chegada da polícia, já que a gente insiste tanto por segurança, é uma situação boa. Agora, o que aconteceu nesse meio para que ele fosse agredido e levado dessa maneira algemado, será que ele representa algum perigo, já que não foi encontrado nenhum material, nenhuma droga, nada? Será que não é exagero? Então a gente tem esses 2 pontos, não cabe a mim aqui julgar, cada um toma a sua opinião. Mas o que aconteceu ali, se houve desacato, se o cara partiu para cima ou se não partiu, isso não está claro. Olha, agora uma história inusitada. Ladrões renderam uma família, fizeram um arrastão na residência do casal. E na hora de levar as TVs, a dona da casa, ela fez um pedido. Deixar pelo menos uma TV para ela assistir a Copa. E o pedido foi atendido, hein? Vamos ver, roda. O casal estava saindo com o carro da garagem para trabalhar quando foi abordado pelos bandidos. O Eider Yuri Osmundo, de 22 anos, e Ariel Carlos Silva Chaves, de 20, chegaram à residência das vítimas nesta moto. O assalto aconteceu às 6 horas da manhã, no bairro Parque Residencial Jacaraípe, na Serra. A dentista, de 61 anos, e o técnico administrativo, de 64, foram amarrados pelos criminosos. Amarraram a gente. Aí queriam dinheiro, queriam joia e depois queriam matar o cachorro também. Durante o assalto, os bandidos foram separando os pertences que queriam roubar e colocando dentro do carro do casal. Eu quero perfume também, minha nega gosta. Aí eu falei assim, o perfume tá no banheiro, pega lá. Entre os objetos escolhidos, bolsas e televisores. A dentista relata que o bandido bonzinho ainda atendeu um pedido dela. Falei, poxa vida, não leva as 3 não. Deixa menos uma para mim ver a Copa. Aí ele falou assim, tá, então vou deixar umazinha, mas a maior eu vou levar. A ação terminou com a chegada da Polícia Militar. Eles verificaram a presença da Polícia Militar e tentaram empreender fuga, pulando inclusive muro. Para as vítimas, os bandidos foram prejudicados pela própria inexperiência, já que durante toda a ação, os assaltantes aparentavam estar mais nervosos do que o casal. Acho que eles viram tanta coisa que eles queriam levar na cabeça deles e que acho que ficaram um pouco perdidos. Os 2 foram levados para o DPJ da Serra. É, Brasil, ó, já dizem que brasileiro é solidário na Copa, já assistiu um documentário falando isso. E engraçado que na hora do gol todo mundo se abraça, né? Bandido, é gente boa, inimigo. Também tô exagerando, mas pelo amor de Deus, gente. Olha, se pelo menos essa Copa servir para diminuir um pouquinho a violência, que esses bandidos sejam um pouquinho menos agressivos e um pouquinho mais camaradas, já tá valendo. Porque de resto, a gente está aqui assistindo, né, policiais dando cobertura a jogadores, fazendo bom escarcéu, cercando bairros, né, fazendo um monte de firula. Enquanto isso, por trás, a gente continua assistindo bairros sofrendo com a falta de viaturas, né, a população carente de hospitais. Essa é a nossa Copa do Mundo.
nada contra o jogo, nada contra o futebol brasileiro, mas se nós tivéssemos uma estrutura e um suporte bacanas, a gente não reclamaria tanto assim. Agora o Honda vai revelar as habilidades de um rapaz. Coloca ele aqui no LED. Muda aqui o rapaz, que eu quero ver, que ele tem 26 anos. O pessoal pediu para esperar, mas vai colocar. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês a história. Tem 26 anos, ele está dentro de um camburão, junto com alguns comparsas, e assaltou um ônibus, que era aquele que estava ali, e acabou preso. Estão vendo a faca, agora tem o busão ali. Pois é. E sabe o que ele fez na viatura? Além, né, de reclamar que só pobre vai preso, porque ele falou isso, ele escrachou, né? Só pobre vai preso. Ele também soltou o gogó. Ouve. Quem depende do ônibus da linha 540, que sai do terminal de Campo Grande para Carapina, tem medo. Sempre no mesmo ponto, o ponto da Bananeira. No fim da tarde de ontem, os mais de 40 passageiros que seguiam viagem neste coletivo entraram para as estatísticas, vítimas de mais um assalto. Os 2 primeiros indivíduos entraram no ônibus nas proximidades do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Pularam a roleta e deram sinal para que o motorista parasse no ponto seguinte, onde outros 2 já estavam aguardando. Com a turma toda reunida, o assalto foi anunciado. Os 4 estavam armados com facas, para desespero de passageiros, motorista e principalmente da cobradora. Eles estavam muito nervosos e agressivos, colocaram a faca na minha cintura, gritando: passa o dinheiro, desgraça, passa logo, passa logo. Foi este menor de 15 anos quem aterrorizou a cobradora, que mesmo conhecida dele, não foi poupada. E veja só por qual motivo. Aí eu arrumar o dinheiro e ia comprar minhas roupas. Conheço ela mora na Nova Rosa da Penha, pra que eu ia fazer isso com ela. Só queria assustar? Só. Ao tentarem fugir, os 4 foram surpreendidos por 2 policiais da Rotam que seguiam para o trabalho. Foram pegos tentando se esconder dentro de uma empresa bem próxima ao local do assalto. Esses 4 desceram um barranco de aproximadamente 30 metros, invadiram uma empresa e eu, junto com o soldado Carlos, conseguimos deter os 4 suspeitos. Entre os detidos estão 2 menores, o de 15 e um outro de 17 anos. Eulionai Cabral Rezende, de 26 anos, e Magno de Jesus Santiana, de 20, foram presos. E a culpa foi parar na falta de oportunidade e desigualdade social. Saiu a lei que de menor não pode trabalhar, não sei por que saiu essa lei. Para aliviar a tensão, um deles canta. Irmão, não há como duvidar, a sua vitória vai chegar. Ó, minha cara tá de espanto, sinceridade. Cantou que a vitória vai chegar. Eu não a hora, né? A hora dele chegou na cadeia. Eu não entendi se ele falou a hora ou se é a vitória, mas de tudo ou nada, não adianta nada ele cantar, querer levar pensamento, falar de coisa boa, se ele tá agindo por trás errado. E um garoto de 15 anos, gente, que fala na maior cara lavada que ele tá ali roubando, que precisa comprar roupa. Cara, olha, foi esse o tempo em que antigamente os filhos entendiam as limitações dos pais, quando não podiam te dar aquela mochila que todo mundo estava usando na escola ou sei lá onde, mas você entendia a tua condição social que não permitia, você até ajudava seus pais num trabalho para poder, sabe, bancar ali mesmo a união da família. Agora tá tudo largado. E aí o garoto tá aí. E fala pior que ele fala uma verdade, que é pobre que fica na cadeia mesmo, né? Se bem que esses aí a gente vê que estão vazando. Mas é só ter dinheiro, paga um bom advogado e vai solto. Como daqui a pouquinho a gente vai ver o caso de um jovem que foi solto depois de matar uma universitária, uma estudante, a Bárbara, gente. E daqui a pouquinho eu vou conversar com a mãe dela. Mas, ó, é impressionante mesmo, nosso país, esse contraste social que tem. Vamos mostrar a estudante de Direito, o nome dela é Luara, é um outro caso. Ela é bonita, tem 23 anos, ela faz faculdade particular lá em Cariacica e já trabalha aí na Secretaria de Justiça, né? Já trabalhou lá. Pois é, gente, ela está na cadeia, suspeita de participar de uma quadrilha especializada em roubo a bancos. Você estuda e está no crime. Os líderes do bando são do estado do Pará e vinham aqui para o nosso estado apenas para cometer os crimes. A suspeita é de que essa quadrilha já tenha participado aí de 13 arrombamentos a caixas eletrônicos e também roubou mais de 2 milhões de reais. No LED. Anderlan Michel e Andreive de Chagas Costa foram presos no bairro São Geraldo, em Cariacica.
Ambos são apontados pela polícia como membros da quadrilha. Os dois foram presos nesta terça-feira, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Segundo as investigações, a irmã gêmea de Andrevid, identificada como Anderlânia Chagas Costa, de 23 anos, também fazia parte do grupo. Segundo a polícia, ela, que é funcionária do Fórum de Cariacica, não foi localizada. Ainda segundo a polícia, uma mulher de 23 anos, identificada como Luara Silva, também fazia parte da quadrilha. Luara, que era funcionária da Secretaria de Justiça aqui do Espírito Santo, repassava informações privilegiadas e alertava os comparsas. Na casa dos suspeitos, a polícia encontrou os materiais utilizados nos roubos. A quadrilha era bem equipada, tinha maçaricos, alicates, botijas de gás e vários tipos de ferramentas. O bando, que já efetuou pelo menos 13 assaltos nos últimos 2 anos, já roubou mais de 2 milhões de reais de agências bancárias e caixas eletrônicos aqui no estado. Ainda de acordo com as investigações, pelo menos 8 pessoas fazem parte da quadrilha. O grupo agia em todo o Espírito Santo. Audaciosos, os bandidos roubaram caixas eletrônicos em supermercados, shopping centers e até prédios de prefeituras. Josué de Souza Almeida, 43 anos, André Luiz Viana, 24, Felipe Ferraz Vasconcelos, de 27, e o Wallace dos Reis Melo, de 26, foram identificados em 2012. Todos foram presos em outubro do mesmo ano. Segundo a polícia, foram reconhecidos pelas vítimas e confessaram os crimes, mas acabaram soltos 6 meses depois. Primeiramente eram os 4, depois que eles saíram da cadeia, mais 3 pessoas ou 4 se incrementaram a essas pessoas e passaram de uma forma direta ou indireta a também participar desse ataque à caixa eletrônica. Olha, é por isso aí que eu falo, né? Que até quem conhece a lei sabe das brechas para poder se utilizar a favor do crime. Como essa garota aí, né? Paga uma faculdade particular, estudante de direito, para conhecer as leis. Para quê? 23 anos a garota, gente, nova, teria um futuro brilhante pela frente, né? Poderia estar ajudando essa sociedade a mudar essas leis que a gente tanto condena. Não, está se utilizando isso para o mal, para poder fornecer informações bem estruturadas para uma quadrilha, né? Inclusive já trabalhou no órgão da justiça justamente para beneficiar os comparsas. É lamentável isso, eu estou me lembrando daquele cara que eu já sempre falo dele, porque aquilo me revoltou. Um rapaz também formado em direito, advogado, que acabava se beneficiando aí de assinaturas, falsificando um monte de coisa, para poder ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, falsificando, o cara entende de lei e ainda ficou solto. Nem tinha cela especial, ficou solto. E agora a gente vê mais um caso de uma jovem bonita, independente da beleza, porque isso também não diz nada, não. Acho que o que importa é ter cabeça, é você ter inteligência e você seguir o caminho do bem. Mas uma garota que poderia estar trilhando um futuro bacana está aí. Vai ficar presa, todo mundo, né? E não ter privilégios que por você ter faculdade, essas coisas, você acaba se beneficiando. Olha, no minutinho a gente vai falar sobre a soltura do rapaz que matou a ex-namorada e chegou a comer espetinho ao lado do corpo. Gente, foi frio. Olha a cara desse garoto. Que raiva que dá. Deus me livre. A mãe da jovem está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho eu já estou chamando ela para a gente conversar. E vai mandando a sua pergunta lá na nossa página do Ronda, facebook.com/Ronda Geral. Me dá um minutinho que a gente vai conversar com ela e depois ler as suas mensagens do Facebook. Antes, eu só quero dar um recado do Baneste, gente, porque é importante também a gente pensar nesse futuro, no momento de economizar um dinheiro mesmo para poder conquistar sonhos no futuro. Isso mesmo, guardar um dinheirinho todo mês, colocar na poupança Banestes. Não precisa ser muita coisa, gente, porque com a poupança programada fica bem mais fácil. Você escolhe a data e o valor que você quer transferir, pronto, tudo automático. É debitado do jeitinho que você programou, sem ter que se preocupar mesmo. Poupança Banestes é assim. Seu dinheiro ele fica protegido, ele rende todo mês e você conquista os seus sonhos e os da sua família. Visite uma das agências Banestes e poupe seu dinheiro no banco que você confia, porque o Banestes é o nosso banco aqui, é o Banco do Espírito Santo. Agora sim, gente, tomar um fôlego aqui, porque eu já conversei com a mãe aqui nos bastidores e a gente se envolve, né? A gente reflete tudo o que está acontecendo. É sobre o caso da jovem de 18 anos, morta pelo ex-namorado em Vila Velha. Bárbara Richardelli. Ela foi assassinada a golpes de cavadeira, uma pá lá, por Christian Cunha, que tem 19 anos.
Depois, ele ficou horas com o corpo da jovem, chegou a comer churrasquinho ao lado dela, ficou 7 horas. Ele foi preso, mas 2 meses depois, agora, ele já está em liberdade. A mãe da Bárbara está aqui comigo, eu vou chamar daqui a pouquinho ela aqui, mas antes, vamos conversar com ela. Antes de conversar com ela, eu vou relembrar o caso para vocês. Solta no leve. Frio, dissimulado e calculista. Essas são algumas das características, segundo a polícia, do jovem Christian Cunha, que confessou a morte da ex-namorada, uma universitária de 18 anos. Bárbara Costa de Oliveira foi encontrada morta na rodovia Darli Santos. No corpo, marcas na cabeça. De acordo com as investigações, no dia do crime, Bárbara encontrou o ex-namorado por volta das 5 da tarde. Voltou para o trabalho chorando e, mais tarde, recebeu uma nova ligação. Era Christian, pedindo que a jovem o encontrasse novamente. Era a sentença de morte de Bárbara. Ele, por trás, com as mãos, enforcou ela e, ao ver o corpo dela desfalecido, ele largou ela no chão. Depois de asfixiar a universitária até que ela desmaiasse, mais uma demonstração da frieza do acusado. Comprou um churrasquinho, comprou um guaraná, sentou ao lado do corpo, ficou comendo, ficou bebendo esse guaraná, até que ele percebeu que a vítima se mexeu, fez um barulho, e aí ele se apossou de uma cavadeira e passou a desferir vários golpes. Depois, mais um ato de covardia. Christian manteve contato com a família de Bárbara, que estava desesperada atrás de notícias, e chegou a ir até a casa da jovem consolar a mãe dela. Na delegacia, preso, a expressão fria continua. Nenhum sentimento. Naquele momento você estava pensando? Ai, gente, não é fácil. Eu tô com a dona Selma aqui no estúdio, tá aqui com a gente. Dona Selma, muito obrigada pela senhora ter vindo. Eu que agradeço. Imagina, eu tô, assim, a gente conversou agora há pouco aqui, o pessoal de casa, né, tá acompanhando essa reportagem há 2 meses. Eu acho que de início eu tô aqui com a decisão da justiça, né? 2 meses após o crime, esse garoto foi solto. Pra senhora que é mãe, qual tá sendo o sentimento? Porque assim, ele não sofreu, ele não tá pagando por nada que ele fez. Não, ele não tá pagando. É um sentimento de revolta, sabe? Porque um crime como o que ele fez, que ele praticou com a minha filha, ele tá solto em 2 meses, no nosso país não tem justiça. Porque isso, para mim, só incentiva outros jovens insanos, que nem ele, a cometer o mesmo crime. E qual o problema? Não vai ser impune mesmo, porque nesse país que não tem lei, os policiais vai, prendem um infeliz, a justiça, uma juíza, né, que eu espero que ela reflita e tenha um bom senso, se puder, reverter essa situação e colocar ele na cadeia, que é o mínimo que eu peço, é justiça, porque isso não é justo. Só para, né, falar o nome da juíza, é juíza Paula Shein Jorge Dávila Couto. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Eu tô com a decisão aqui na minha mão, não sei se vocês conseguem ver, mas é o seguinte, alegou que ele não oferece, vamos você resumindo, que ele não oferece risco à sociedade. Um garoto que friamente matou, ele ficou 7 horas ao lado do corpo, fez, e inclusive, né, dona Selma, a senhora me corrija se eu estiver errada, na época disseram que ele inclusive foi até a casa da senhora de consolar. Ele estava no meu portão quando eu cheguei, na delegacia, na madrugada, que nós passamos a noite procurando ela em hospitais, delegacias. Quando eu cheguei, ele estava no meu portão. Foi me dar um abraço para me confortar, porque aquela hora eu merecia um abraço. Eu merecia um abraço. Ele agiu pior do que Judas. Agora eu só digo uma coisa, a minha filha está sob a proteção de Deus. Agora ele, eu só peço que o diabo tome conta da alma dele, porque da alma da minha filha Deus está tomando conta. Porque se ele vai pagar 2 meses, e hoje agora ele está aí, ó, vai namorar. Agora eu pergunto para essa juíza, deixa sua filha, sua sobrinha namorar com ele, dona juíza? Deixa, que eu quero ver se ele vai oferecer mal para a sociedade, para sua filha, não, né? Ele é um rapaz jovem, não dá, né? Dá risco para a sociedade. A juíza disse que ele não vai poder frequentar bares, né, baladas, casas noturnas, enfim. Mas um garoto desse, uma menina
pode se apaixonar e acontecer mais uma vítima. Eu só espero que uma dessas meninas não seja parente dela, né? Porque senão vai ser a próxima. Porque é isso, é o risco que ele tá. Dona Selma, a senhora já teve cara a cara com ele? Não sei se nesse dia da delegacia, mas se a senhora tivesse diante desse garoto, o que a senhora falaria, diria pra ele? Rapaz, eu só não vou fazer com você o que você fez com a minha filha, porque no meu sangue não corre o mesmo sangue da sua família. Porque eu peço justiça, não vingança. Justiça é o que eu peço. Agora eu falo, se cuida, porque se o diabo existe, ele vai tomar conta da sua alma. Porque da alma da minha filha, Deus está tomando conta. Então, eu só peço isso, justiça. E que, se possível, ele volte para a cadeia. Porque é o mínimo que eu exijo desse país. Não, Selma, a senhora falou uma coisa muito sensata, porque às vezes a justiça com as próprias mãos, a população clama isso, mas ele não vai pagar. Não. Ele tem que pagar em vida. Ele tem que pagar em vida, porque a morte é pouco para ele. Ele tem que pagar em vida tudo que ele fez. Ele tem que sofrer tintim por tintim o que ele causou. A minha filha, o que ele causa. A dor de eu não ter mais a minha filha comigo. Só pra gente relembrar para as pessoas em casa, né, a história. Tudo começou, eles namoravam 1 ano e 3 meses. Né? Ele frequentava a sua casa? Frequentava. No aniversário desse infeliz, eu fiz bolo, fiquei o dia inteiro na cozinha preparando bolo para ele. É verdade. Agora, se eu tivesse bolinha de cristal para saber o que ele poderia fazer, você acha que eu ia dar bolo de chocolate? A senhora aceitava esse namoro deles ou achava estranho? Não, eu nunca gostei dele, tá? Porque ele não me soava confiança. Eu não confiava nele. Os olhos dele eram de uma frieza. Ele é educado. Bom dia, boa tarde. Mas esse olhar dele, isso é pior do que Judas. Se Judas foi capaz de trair Jesus, imagine ele. Ele é pior do que Judas. Por isso que eu falo, ele merece estar no inferno, mas inferno em vida. Porque se existe o inferno, é aqui na terra que ele vai pagar. Aí teve aquela situação também, dona Selma, das fotos, né, que sua filha e ele, quando namoravam, tiraram fotos sensuais e isso acabou no celular dele e ele acabou chantageando, eles já tinham terminado o relacionamento. De fato, houve isso mesmo, essa fotografia? Houve sim, houve. Tanto que ele ele sumiu com o celular, com o notebook dela. Porque ele, alguns dias antes do carnaval, ele estava ameaçando ela de expor essas fotos. E eu, na época, eu tinha confiado no pai dele, que o pai dele foi na minha casa e disse que tinha deletado essas fotos. A sua filha, ela chegou a te contar tudo isso, assim, se abrir sobre essa questão toda que estava acontecendo com ele, dessa chantagem? Ou a senhora só ficou sabendo disso, veio à tona, né, com o crime? Não, na época que aconteceu, uma semana antes dele assassinar, ela falou para mim. E eu não acreditei, porque como o pai dele tinha dito que tinha deletado as fotos, eu achei que ele estava falando isso da boca para fora. Porque, de repente, eu não tinha essas fotos. Só que ele tinha essas fotos e ele expôs essas fotos. Quer dizer, esse pai agora, né, que queria que o filho pagasse... Pagasse? Comemorando. Para mim, sinceramente, como o pai dele falou diversas vezes, que eu, inclusive, eu achei um cúmulo do absurdo, o pai dele chamava ele de maldito. Tanto que uma vez eu falei, eu não acho certo chamar um filho de maldito. Os meus filhos são uma bênção na minha vida. Mas o pai dele já sabia, ele já nasceu com uma maldição. E essa maldição foi acabar com a minha família. Dona a minha Selma, filha. A gente vai acompanhar algumas mensagens, né? As pessoas que estão assistindo Ronda participam pela internet. Estão aqui com a gente, eu vou ler. A Tainá Lima disse o seguinte: esse Christian não presta, ele merece ficar nas grades, menino sem coração, a cada dia que passa o Brasil só piora. Obrigada pela... Tamires Fernandes Araújo, olá Débora, boa tarde. Deixar ele solto só pode estar de brincadeira. Se ele fez com ela, pode fazer com outra. Que justiça é essa, meu Deus? Onde vamos parar? Quer dizer, as pessoas indignadas, Ana Selma, olha. A Nadiana Santos, também boa tarde, Débora. É uma vergonha a justiça desse país, eu estou indignada.
A Jussara Andrade também queria dizer que justiça aqui no Brasil é inaceitável. Um monstro como esse sujeito, ele deveria pagar prisão perpétua. Só que aqui no Brasil todo mundo faz o que quer, a justiça parece que apoia. É muito triste esse acontecido. Mas a gente nem prisão perpétua e nada aqui, nada, né? Não tem nada. Não tem nem prisão que fica algum tempinho para a pessoa refletir. Não. Alciane Carvalho, indignadíssima. Um país que vai realizar a Copa, um estado que vai acolher 2 seleções com uma justiça infeliz dessa. Nem sei o que falar, até porque proteção é o que essa mãe precisa, porque quem garante que esse canalha não iria fazer isso, né, também? Tá com ódio, ó, também tô sentindo ódio, quer dizer, as pessoas estão... a gente tem que se colocar mesmo no lugar do outro. Andréa Faria, quantos Christians irão matar e sair impune nesse país? Acorda, juízes que colaboram com a impunidade desse país. Eu faço das palavras da Andréa minha também, porque quantas bárbaras não vão ser vítimas de um Christian desse? Porque o Espírito Santo é o estado que mais mata mulheres nesse país. E a gente está assistindo isso de braços cruzados. Dona Selma, eu agradeço mesmo a senhora ter vindo, mas eu quero assim... que isso sirva de alerta para o intuito que a senhora veio aqui. Qual é o seu desabafo de mãe? Fala para as pessoas em casa. Desabafa mesmo. É para poder... Todas essas mães, essas meninas mais ou menos da idade da minha filha, sabe, tomar cuidado, porque como esse Christian, existe muitos outros. Então toma cuidado, meninas. Porque eu estou falando isso não é para trazer minha filha de volta, porque eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Por mais que era o que eu queria. É o que eu quero, mas não vai. Então, toma cuidado. Dona Juíza, se a senhora tiver filhos, sobrinhas, principalmente, toma cuidado, porque esse Christian está solto. Assim como ele, vários outros rapazes, porque o que a senhora fez só serve para justificar um crime. Ele matou minha filha barbaramente. E não merece, ele não oferece risco para a sociedade. Então, eu não sei qual é o risco que a gente corre. Porque a gente tem que ficar presa, as meninas não namorarem, porque os bandidos, os assassinos estão soltos. E aí, como a senhora soltou ele, a senhora vai soltar muitos outros. Então, dona juíza, pelo amor de Deus, pensa, põe a mão na consciência. Se a senhora for mãe, como eu sou, a senhora ia querer ele preso, não solto. Dona Selma, obrigada. Deixa eu dar um abraço na senhora, gente, porque é muito dolorido. Eu não sou mãe, mas eu quero que as pessoas ouçam a sua palavra e que façam da causa dela a nossa causa, a causa de todo mundo, porque a gente não está mais aguentando ver essa matança, sabe? E que Deus te dê muita força sempre na sua vida. Só Deus. De coração sabe? mesmo. Porque se não fosse Deus, eu não existiria mais aqui. Eu te agradeço, Deus. Imagina. Ai, meu Deus, é fácil não, gente, ó. Continuar o ronda aqui vai ser difícil, mas vamos lá. Teve um chefão do tráfico que, de acordo com a polícia, mandava e desmandava na serra. Ele foi preso com arma, com droga e com muito dinheiro. E até tentou se fazer de bonzinho, mas não colou muito não essa história. Vamos ver. Mais um crime. Genivaldo Leandro Vieira, 40 anos, conhecido como Coroa Gil. Ele é um dos criminosos mais perigosos da Serra e agora está preso. Foram meses de investigação. Coroa Gil foi detido numa casa em Lagoa de Carapebus, também na Serra. Com ele foram presos este casal e uma menor de 13 anos, todos envolvidos com o tráfico. Na residência foi encontrado esta pistola, drogas e mais de R$6 mil em dinheiro. Essa residência foi alugada há aproximadamente 15 dias e nessa residência é onde ele coordenava as ações de sua quadrilha. Reunia os integrantes de sua quadrilha para dividir o dinheiro do tráfico, fazer a partilha das drogas e outras atividades de sua organização criminosa. A prisão de Coroa Gil foi comemorada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com o secretário, o número de homicídios no bairro das Laranjeiras e em Jacaraípe deve diminuir, já que era Coroa Gil que matava e mandava matar. Pelo menos 5 homicídios já identificados e outros que estão sendo investigados pela Delegacia de Crimes contra a Vida, além da atividade de tráfico de drogas no local. Coroa Gil se diz inocente, não entende por que ganhou o título de bandido mais perigoso da Serra. Os processos tudo em assalto, entendeu? Então sobre relação ao homicídio, tráfico de drogas, isso aí eu quero provas, entendeu? Quero que prova que eu matei,
que eu mandei fazer alguma execução, com certeza não vai ter. Ele matava todos os rivais dele ou que atrapalhavam o tráfico de drogas dele. E quem ou ele matava diretamente ou ele mandava os membros da quadrilha dele fazer a execução do crime. Tinha que apodrecer também esse aí, porque se ele é o chefão e comanda tudo, agora que ele já está em poder aí, né, da justiça do nosso estado, tem que acompanhar para ele ficar ali mesmo e que se isso servisse de exemplo para os outros. O problema é que hoje você prende um chefão, vem um monte desses menores aí querendo pegar o lugar dele. E aí o negócio, ó, cirandinha. Rápido intervalo e na volta a polícia apreende mais de R$100 mil em notas falsas. A quadrilha já deu um golpe de R$1 milhão. A gente já volta rapidinho. Aparecer aqui no LED, olha, dinheiro, muito dinheiro. Não é do Silvio, mas olha só, cuidado. É tudo dinheiro falso. O dinheiro, ele pertencia a uma quadrilha. Uma das vítimas teve um prejuízo de mais de R$1 milhão. Hoje tem grana aqui também no Honda. Vamos lá, solta no LED. A quantidade de dinheiro chama a atenção. A quantia total é de R$130 mil. Ou melhor, seria, se elas tivessem valor. Mesmo assim, as notas estão sendo utilizadas por bandidos para aplicar golpes. Nesse tipo de golpe, as pessoas são pré-selecionadas, são pessoas que têm um poder aquisitivo. No caso mais recente, a vítima foi uma mulher da cidade de Brasília. Ela foi atraída pela quadrilha ao tentar vender joias, avaliadas em R$1 milhão. O que o estelionatário faz? Coloca ela dentro de uma maleta, muitas vezes a mala até é bastante atrativa e a fecha na chave. Faz a movimentação em locais de grande movimento para que a pessoa não possa conferir, abrir a mala e conferir. O doutor Li tá pegando. Ontem foi, né, de consórcio de carro, deu uma entrevista pra gente, alertando aí sobre possibilidades da gente não cair em possíveis golpes e agora pegou uma quadrilha e muito dinheiro. Curti, bacana, doutor Li, bom trabalho. Recadinho da Prefeitura de Vitória para você. Sabia que desde o ano passado, a Guarda Municipal de Vitória, ela atua 24 horas, é o dia inteiro. Antes era só até meia-noite, mas agora isso auxilia a mapear melhor os pontos críticos da cidade, a manter uma segurança. As ações da Guarda elas se concentram em parques, praças, unidades de saúde, escolas e nas ruas da cidade também, atuando principalmente o quê? Na prevenção, cuidando para se ter um ambiente seguro. E tem mais, a Guarda ela conta hoje com 100 novos agentes que ingressaram recentemente e com 100 novas câmeras de videomonitoramento que foram instaladas agora há pouco em parceria com o governo do estado. É a nova Guarda 24 Horas de Vitória. É a Prefeitura de Vitória investindo em mais segurança para você. Dando um recado, investiu e está falando. E a gente vai para o último intervalo, né? E na volta, Facebook da galera mais aí, a gente conversa. Honda tá de volta, galera. Eu vou direto pro Facebook para ler a opinião da galera aqui, porque muita gente está compartilhando. A Virgínia Barros disse, boa tarde, Débora. Que país é esse? É inadmissível essa sentença. O povo capixaba chora com essa mãe, só Deus para confortar o coração dessa mãe. A Mônica Gonçalves Oliveira, não tenho palavras para essa juíza que soltou esse assassino. O Brasil não tem lei mesmo. Gente, olha, infelizmente, aproveitar até o gancho desse caso, que a mãe, quando estava saindo daqui, ela acabou esquecendo na emoção de falar, mas que sábado agora as amigas da Bárbara estão promovendo uma manifestação, uma caminhada, né, para pedir justiça em Vila Velha. Ela não sabia o bairro agora, mas vai ser 9 horas da manhã. A gente depois compartilha lá na nossa fanpage. É só entrar no Facebook da Bárbara, é Bárbara Richardelli. Depois eu posto lá para vocês. E a gente fica por aqui, galera. Muito obrigada. E se você também quer ganhar um fim de semana nas montanhas, na Pousada Pinhos, não perde, assiste agora o Imóveis em Foco, que a Robertinha vai falar aí como você pode conseguir esse presentão. É o programa que está na sequência para você. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde.